Começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com Rafa Borges, que ele é diretor executivo de criação da África, cara brabo demais, produtor de conteúdo também. E eu escutei ele em um podcast de alguns amigos, cara, e na hora eu me identifiquei com ele e vou gravar, vamos chamar pra gravar. Antes de eu passar o microfone pra ele, eu quero te dar aquele recado maravilhoso que quero te convidar, né, pra estudar comigo toda quinta-feira, lá dentro da comunidade. Eu tenho uma comunidade hoje fechada, onde eu dou aulas todas as quintas-feiras ao vivo e elas ficam gravadas para você escutar e ver, assistir a hora que quiser. São aulas sobre design, criatividade, inteligência artificial, automação e tudo mais. Toda essa intersecção que estava acontecendo de tecnologia junto com design, eu me debruço em estudar esse tipo de assunto e gosto de passar adiante através de aulas ao vivo. Então aqui embaixo no link tem um linkzinho lá do site, entra lá, dá uma olhada, se te interessar, assina e bora estudar toda quinta-feira em aula ao vivo, tá bom? Era isso que eu queria dizer, que é um alto jabá meu mesmo, que agora eu decidi que eu não vou, né? Dependendo do dinheiro eu vendo as cotas, mas tô fazendo jabá pra mim mesmo. Rafa, muito obrigado, irmão, ter aceito participar aqui. Eu sempre agradeço muito, cara, porque, porra, sentar e conversar, cara, parar a agenda do cara pra conversar é uma parada difícil hoje em dia, cada vez mais. Mas como tu é produtor de conteúdo, tu entende também esse lado tão importante que é da gente sentar e registrar momentos que nem esse, com toda a tua sabedoria, todo o teu conhecimento. Eu conheço um pouquinho porque eu já escutei isso no outro podcast, mas eu quero que tu te apresente primeiramente pra gente e conte um pouquinho, velho, da tua trajetória, de como é que chegou o design pra ti, como é que a publicidade chegou pra ti também, enfim, aquele papo todo lá de criança, lá em Barbacena, quando tu era novinho, até hoje. E é isso aí, irmão, o microfone tá contigo. Pô, Léo, obrigado aí pelo convite, cara, uma honra estar aqui. Você é um cara que eu já acompanho já há bastante tempo. Tem uma coisa muito legal, assim, pra começar aqui o nosso papo, que é uma curiosidade, né? Quando eu estava montando o meu curso, estruturando ele, eu parei ali para me debruçar na parte de design, né? Que eu queria trazer um pouco desse módulo ali. É claro que é um complemento do curso, né? Não é um estudo tão avançado assim do design, mas, cara, eu te estudei muito, assim, porque eu já gostava muito do jeito que você dava aula, né? O jeito que você explicava no YouTube, mas eu acho que você também tem uma didática assim, muito boa, assim, né? Então, me inspirou muito, assim, a te assistir no YouTube. Então, pô, quando você me convidou, para mim foi uma grande honra estar aqui e jamais eu ia recusar, né, esse convite. Cara, eu comecei minha carreira, eu sou do Rio, né? Eu tô com 43 anos agora, eu já moro em São Paulo, já vou fazer 13 anos. E acho que a minha carreira é se eu for colocar o storytelling dela num livro ou num roteiro, é muito maluco do jeito que aconteceu. Mas é mais doido ainda, porque por mais que eu tivesse participado de muita etapa diferente, né, da minha vida, eu consegui me encaixar exatamente em todas as etapas de dentro da agência de propaganda, né? Eu não pulei nenhuma etapa. Isso tem prós e contras, né? Porque demorou um pouquinho mais para mim. Eu tenho 20 anos hoje, que eu trabalho dentro de agência. Completei esse ano 20 anos. Quando a gente pensa assim, né, cara, 20 anos, imagina um médico com 20 anos de carreira, um advogado, é chão pra caramba. E de fato é bastante tempo, assim, né? Muito problema que você resolveu, é muito aprendizado. Então você começa a entender o negócio, né? Entender por dentro do negócio. Então acho que esse caminho todo, ao longo desses 20 anos, foi... acho que ele foi cumprido por cada etapa ser bem executada, assim. E eu vou explicar um pouco dessas etapas quando eu entrar em agência. Mas eu sou de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, precisamente ali do bairro da Taquara. Eu vim de família muito humilde, assim, quando eu falo humilde é com pouquíssimo recurso. Minha mãe me criou sozinha, meu pai não me reconheceu, né? Assim como todo garoto, a maioria dos garotos de comunidade, a gente vê muita história assim, de abandono paterno. Fui criado, né, pela minha avó, por pessoas próximas ali da comunidade, né, dos familiares todos juntos, mas foi uma infância que, de fato,
para mim, eu lembro com bastante apreço, assim, né? Dessa infância sem recurso nenhum, quase, né? Mas também uma infância muito rica de coisas, né? De criativa. Isso, quando eu olho para trás hoje, eu lembro né, eu e meus amigos na rua pensando em, né, ou algumas brincadeiras, ou até merda para fazer na rua, quebrar coisa e tal. Botar fogo em lixeira. Exato. Sabe, todo dia tinha alguma mente brilhante assim para fazer alguma merda. Isso a gente não vê mais, né, nem em comunidade, né, com né, entrada de internet, de celular na vida das pessoas. E eu acho que criou uma base muito criativa já desde então, assim, para mim. Eu só não percebia, né? Eu percebo hoje. E aí, durante a minha adolescência, né, tinha muita criminalidade na minha comunidade, não era uma coisa tão, né, quando a gente vê em jornal, coisas do Rio, assim, mas tinha tiroteio, tinha coisas assim, a gente era muito próximo da Cidade de Deus, então eu tive uma infância tendo que tomar certos cuidados, né, acho que bem no início assim, da minha adolescência, convivi com tráfico bem perto da minha casa, então essa foi a minha infância, assim, né, com poucos recursos. Mas a minha mãe, que é a Dona Cel, a minha mãe, ela, mesmo com pouco estudo e tendo que trabalhar muito até, porque ela trabalhou 30 anos numa indústria para poder me criar, assim, chão de fábrica mesmo, até na Soco União, né? Ela trabalhava na fábrica da Soco União. E, cara, ela via que estudo era educação, né? Era o jeito de pelo menos me blindar, de eu entrar naquele universo que para ela era tão visível ali, né? De violência, de criminalidade, e ela tinha muito medo disso. E minha mãe fez de tudo, assim, tudo que ela pôde, conseguiu bolsa de estudo para mim, e eu entendi, eu era uma criança que eu acho que eu entendi rápido, até por estudar em colégio particular, com esse esforço que minha mãe tinha, eu entendi rápido que era era importante para minha mãe, e não só isso, era muito suado para ela manter aquilo ali. Eu lembro que eu passei 2, 3 anos com o mesmo caderno, cara, lápis de cor, essas coisas que eu já adorava pintar, desenhar desde criança. Cara, eu cuidava com zelo, assim, eu encapava livro. Então, assim, eu já sabia que né, tinha muito esforço por trás para manter aquilo ali. E essa base, eu acho, essa base educacional no início da minha carreira, no início da minha vida, eu acho que eu consigo beber até hoje, assim, né? As coisas que eu aprendi lá, eu consigo lembrar, isso é muito louco, né? Quando a gente tem, de fato, uma educação de base, assim, eu consigo lembrar das coisas, né? Lembrar das matérias que eu gostava, eu era muito bom em redação, enfim. E aí eu fui, né? Estudei no subúrbio do Rio, passei numa escola técnica chamada Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, que é bem subúrbio, depois de Madureira. Lugar também muito perigoso, assim, mas eu fiz eletrônica, que assim, não tinha nada a ver com criatividade, e saindo dali eu consegui, já aos 15 anos, né, 16, eu consegui meu primeiro emprego, até para ajudar em casa, porque o emprego nessa época era para ajudar mesmo, assim, para compor a renda da família, e eu trabalhava numa feira de pastel com caldo de cana, na barraquinha, lá na Praça Seca, que também é subúrbio do Rio. E ali na feira é muito louco, né? Porque hoje faz sentido. Na época não fazia tanto, mas hoje faz. Mas na feira eu pirava na galera, no feirante, né? Tinha um cara que tinha uma barraca de carne de porco, uma coisa assim. E, cara, o cara vendia e todo dia com baita, sabe, vontade, energia. Às 4:30 da manhã tava o cara lá, bem disposto para vender o produto dele. Eu não sei porquê. Hoje para mim faz muito sentido essa referência, sabe? Porque na época, eu não tinha nem um futuro definido, assim. Nem um futuro eu tinha. Porque para todos os meus amigos hoje, todo mundo, a grande maioria dos meus amigos, né? Lá da minha comunidade, até da minha família, até, todo mundo já sabia que vou casar com alguém daqui da comunidade, vou ter um emprego,
vou ter filho e vou me aposentar, vou continuar aqui. O ciclo meio que se fechava ali, sabe? Porque isso não é nenhuma coisa ruim, era a referência que a gente tinha, né? Todo mundo construía casa em cima da casa dos pais e a comunidade ia crescendo para cima, né? E eu tive essa adolescência, quando eu fiz 18 anos, aí eu comecei a colocar mais em prática essa minha habilidade com eletrônica, comecei a consertar ar-condicionado. Nesse meio tempo, eu nunca fiquei sem trabalhar desde então, desde os 15 anos, nunca tive pausa, e eu comecei a dirigir Kombi, que fazia transporte alternativo, com trajeto Boiúna na Madureira. Trabalhei durante um ano, assim, que a Kombi era do meu tio, e era uma espécie de ônibus, assim, improvisado e clandestino, né? Cara, isso também foi um baita aprendizado para mim, assim, de conhecer gente, conversar. E foi quando eu fui trabalhar numa gráfica, né, que um amigo me convidou, ele tinha uma gráfica, e nessa gráfica ele me chamou exatamente porque eu sabia mexer com eletrônica. Até então eu nunca tinha ligado um computador, e computador já era uma realidade, assim, né. Que ano era isso, Rafa? 90 e poucos? Isso já era 2000. Foi bem na virada, assim. Mas esse período da Kombi, esse período da feira, do ar-condicionado, fui garçom também, isso foi tudo década de 90. 2000 foi quando eu fui para a gráfica, de fato. E aí na gráfica eu tive contato com o computador a primeira vez. E tem até uma música do Racionais que, cara, eu piro muito, assim, me identifico muito, quando ele fala que é atrasado, né? Você sempre tá atrasado, assim, quando você é da periferia, né? E era muito louco isso, porque eu me sentia muito atrasado, assim, já. Já tinha computador, já tinha passado já era 486, 586, eu não lembro esses nomes na época, mas já era Pentium 4, um negócio assim, que já era uma máquina revolucionária. E aí na gráfica eu comecei a me interessar mais, sabe? Cara, vi o CorelDRAW, assim, foi a primeira coisa que eu vi na tela de computador, assim, eu já olhei e falei, cara, essa parada é muito maneira. E ali na gráfica, ali tinha um arte finalista, eu fui pegando com ele, aí virei impressor, gráfico, e fui pegando ali, aí quando ele ficava de folga eu já pegava um pouquinho para aprender, para mexer, e virei finalizador de gráfica. Aí saí de algumas gráficas, trabalhei em 4 gráficas, né? Quando em 2005, um produtor gráfico de uma agência chamada Script no Rio, que era uma agência super legal, assim, no Rio, era quase uma boutique criativa, assim, pro mercado do Rio, era uma agência bem disruptiva, assim. Esse produtor gráfico me chamou para trabalhar como finalizador dentro de uma agência. Então, assim, eu caí de paraquedas, não tinha a menor ideia do que fazia uma agência. Gostava muito de comercial, mas eu só fui descobrir isso quando eu entrei na agência em si, mas eu já era criança que gostava do horário do break, aquilo ali eu vi entretenimento naquilo, isso é muito doido. Aí quando você vê a vocação, né, por mais que eu não tinha, não fiz nenhum teste vocacional, coisas assim, mas eu lembro, eu moleque, que a minha infância foi a família em volta da TV à noite, né, para assistir Jornal Nacional, todas as novelas, era um jeito de união da família ali. E, cara, o horário do comercial, onde todo mundo levantava para ir num banheiro ou para... Quando eu falo todo mundo é porque era muita gente na casa mesmo. Ou fazia alguma coisa, eu ficava lá assistindo. Então, assim, eu lembro, assim, como se fosse hoje, o Cachorrinho da Cofap, cara, todos os filmes de Raider, filme de cigarro, que tinha pra caramba. E eu lembro de, assim, assistir na TV isso. E é muito louco, ali eu acho que já tinha um gostinho dessa coisa de entretenimento. Eu era sempre uma criança muito criativa, assim, de desenhar, de inventar história, enfim. E eu nunca fui desse rolê da eletrônica, sabe, dessa coisa mais... Por mais que eu tenha estudado, não fazia muito sentido para mim, né? Por isso que é tão importante hoje a gente descobrir rápido, né, o que a gente quer e a gente gosta, assim. E daí, na agência, né, na Script, cara, em um ano, assim, de agência, eu vi algumas verdades que eu vejo até hoje, né, que é sobre, cara, se hoje é uma profissão elitista,
há 20 anos atrás era, cara, 5 vezes mais, assim. Era um negócio meio... Era incômodo, assim, pra mim, sabe? Era opressor. Eu me sentia oprimido, assim. Então foi um ano muito difícil, porque não era a minha realidade, né? Eu até brinco, porque assim, a agência ela era no Downtown, né? Que é um centro empresarial na Barra da Tijuca, lá no Rio. E quando você vai pro lado esquerdo, você vai pra Zona Sul Carioca, que é Copacabana, Ipanema, que é toda essa parte, né, com maior poder aquisitivo. E quando você vai pra direita, é onde, né, eu ia, era Taquara, Zona Oeste, Cidade de Deus, era o lugar com menos poder aquisitivo. E ali já era uma divisão de classe, no ponto de ônibus, da galera que vai pra Zona Sul e da galera que vai pra cá, né? Porque quem ia pra cá junto comigo era a galera que, né, que trabalhava duro, com muita dignidade, mas era uma galera que não tinha muita abertura, né? Era a galera da limpeza, era a galera, sabe, que fazia trabalho manual. E essa era a minha galera, né? E ainda mas assim, era a galera que, cara, eu tomava cerveja, sabe, eu não era a galera da criação, né? A galera da criação era muito inatingível para mim. Apesar de estar tão próximo, era muito longe. Só que assim, com o tempo, eu fui começando a gostar muito de criação. Não só de finalizar. Comecei a achar a finalização muito chato e mecânico, né? Porque é muito técnico, mas me deu uma musculatura muito grande de conhecer layout, eu vim de gráfica, né? Trabalhei com vários tipos, desde offset, a plotagem, a gigantografia. Sento numa cadeira para finalizar anúncio de jornal, sabe? Tipo, cara, eu tinha muito. Eu ensinava pros caras até, em determinado momento, sabe? Cara, tem que botar menos preto aqui é 95%. Quando bota a tinta ali, ela vai espalhar no papel. Não vai ler nada. Os caras se for tipografia branca em cima, tu não lê nada, cara. Não lê, sabe? Uhum. Cara, hoje é um tipo de conhecimento que quando você pega alguém mais jovem para começar até como diretor de arte, nem passa pela cabeça o que é você botar um preto por cima de todas as cores, ou você colocar um registrozinho ali de 2 milímetros para a tinta não vazar. Isso era arte. Para mim, a arte gráfica vinha de arte. Era um trabalho quase artístico, né? Quase... até hoje eu gosto muito de fazer coisa manual, coisa de estilogravura, porque, cara, o cheiro de tinta é um universo que eu acho que eu vou ser na minha aposentadoria eu quero abrir uma gráfica offset só pra imprimir de novo. Grafia, só umas paradas bem... Eu amo, cara, eu amo esse universo, amo. E aí eu comecei a conhecer alguns amigos da criação, fazer mais amizades, e fui, cara, velho, como é que você entrou aqui? Eu não terminei a faculdade não, eu não fiz isso, Então, cara, não precisa ter faculdade? Então calma aí, então eu vou aprender isso. E aí, na agência já estava ganhando um pouquinho melhor, eu decidi entrar na faculdade. Até então não tinha grana para pagar, não sonhava em entrar. Então você vê, né, quanto você fica atrás, né? Porque para mim nunca foi, cara, terminar 18 anos e entrar na faculdade. Não, terminou 18 anos, agora tu vai trabalhar. Não tem opção. Faculdade é caro demais. Separei uma grana e fui fazer a faculdade de administração. Aí fiz, né, enquanto eu estava na agência, mas, cara, quero ir para criação, vou para criação e tal. Cheguei pro dono dessa agência e pedi para ele né, uma oportunidade e tal. E, na época eu fiquei puto, mas não é... Hoje eu entendo que não foi maldade dele. É porque ninguém conseguia ver que o mercado ia mudar tanto, né? Que essa profissão de arte finalista ia acabar, praticamente. Porque hoje, cara, nem tem mais esse departamento dentro da agência. E ele falou, cara, não, que isso, cara, não faz isso não. Você é um bom finalizador, você vai ter uma carreira brilhante. Eu falei assim, não, mas eu não quero ser finalizador. E, cara, eu tomei a decisão de procurar em outra agência, né? Pra sair, porque eu queria chegar nisso, né? Chegar na criação. Foi quando eu mudei, fui pra uma agência lá pra Zona Sul, chamada Staff, e fui como finalizador. Só que eu cheguei lá, falei pro diretor de criação, que era o Paulo Castro, na época. É um diretor de criação muito famoso no Rio. E eu falei, cara, eu quero muito pra criação e tal, sou finalizador, mas queria uma oportunidade. Ele, diferente do meu antigo diretor de criação, ele falou, cara, acho que você precisa estudar um pouco,
eu dou aula na ESPM, né? Eu tenho um curso lá de redação publicitária e se quiser eu consigo uma bolsa pra você. Eu falei, porra, que isso, pô. E a ESPM era uma banana de dinheiro, até hoje eu acho, né? Tá louco. Aí, cara, eu nunca tinha entrado até então numa faculdade como aquela. Com o recurso que tinha, com, sabe, restaurante foda pra comer, que não tinha dinheiro pra comer no restaurante. Velho, nessa agência eu passei 1 ano almoçando coxinha e refrigerante. Porque os restaurantes em volta ali, tudo, sei lá, R$40 na época, que da onde é que eu ia tirar R$40, cara? Nem era a minha realidade, assim, sentar no restaurante. Mas enfim, eu não gosto de romantizar muito essa parte, mas eu acho importante ter, né? Porque ter na nossa história, assim, até compartilhar, porque, cara, tem muita gente que a maioria das pessoas, né, se sentem muito intimidadas, assim. Eu acho que eu me vejo como um cara hoje que eu quebrei algumas barreiras, assim. Eu acho que os meus amigos mais próximos que acompanharam, eu tenho amigo desde essa época, né, o meu melhor amigo desde essa época, e ele estudava na SPM, então ele sabe que, né, a realidade dele era bem diferente da minha. Eu sinto que eu quebrei um pouco alguns padrões, assim, sabe? E eu fui bem devagar, assim. Ninguém ainda, sabe, me via. Demora o mercado te ver com alguma coisa. Propaganda é um mercado muito cruel, assim, com quem está começando. Antigamente era muito pior. Antigamente as pessoas te tratavam como um inseto. Era um negócio... Cara, você tinha que engolir muito sapo, né? E ainda mais no meu privilégio de ser um homem branco e tal, por mais que eu venha de periferia, cara, pra mulher, sabe, pra pessoas pretas, assim, no início da carreira, naquela época, era um negócio muito mais assustador, assim, não tem outra palavra, assim. Então essa construção, né, de chegar até tomar a decisão de vir para São Paulo, que aí, de fato, eu comecei a engatar numa crescente, apesar dessa crescente aqui em São Paulo ter sido difícil pra caramba, assim, cara, eu morei uns 4 meses em sofá de amigo e minha roupa eu não desfazia minha mala, porque assim, em qualquer momento, cara, se acabar o dinheiro eu vou voltar, se der ruim eu vou voltar, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma kitnet, assim, e fazendo freela, assistente, aí entrei de assistente na Macan, foi quando comecei a estabelecer aqui uma rede de apoio, né, de amigos, assim, que, pô, se tem uma coisa que São Paulo, as pessoas de fora acham que São Paulo é frio, né, as pessoas estão muito ocupadas e tal, cara, mas quando você entra, e no início mas quando você entra nessa rede, cara, é um negócio muito fascinante, assim, o paulistano, ele te chama pra ir em casa, comer pizza, no Rio, completamente, no Rio vamos se ver aí, vamos marcar, e nunca mais te liga. Mas enfim, aí nessa minha trajetória, já em 2016, entra a África, né, pulando de agência ali, e a África, cara, pra mim, sempre foi meu sonho, meu objetivo. Eu falo muito isso pros meus alunos hoje. Você tem que saber exatamente o que você quer. Porque assim, você pode não conseguir o que você quer, né? Mas você ter isso como parâmetro vai te ajudar muito, porque a nossa vida, ela pode seguir caminhos completamente diferentes, sair do plano, ou melhorar o plano, ou piorar, mas você tem que ter um plano traçado. Então eu vejo hoje que tem somente a maioria dos meus alunos, assim, que eu converso, não sabe ainda a agência que quer ir. Eu quero uma grande agência, mas qual? Qual é a agência que você se enquadra nesse perfil, né? E não tem essa resposta. E lá, cara, lá atrás, eu já tinha, cara, eu quero trabalhar na África. Porque eu já tinha amigo que trabalhou lá, falou, cara, lá vira à noite, cara, você trabalha pra cá. Eu lembro de tu ter dito isso, cara, eu também, assim, toda a tua história, ela é muito parecida com a minha, e esse lance de virar à noite, nessa época, era glamour, cara. Era legal tu dizer, nossa, o cara virou à noite, cara. Eu lembro, assim, como se... eu tinha um amigo meu, assim, conhecido, né? E depois acabou ficando meu amigo, que ele é um grande produtor hoje, Carlos Todero. Ele trabalha hoje com a galera da Landscape, que é tipo uma holding, assim, que tem várias, tem a Santa, Transmídia, os caras trabalham muito bem, assim. E ele era um cara que eu lembro na época
que eu falava com ele de vez em quando, e fim de semana, por exemplo, cara, trabalhar sábado e domingo era normal, era assim... eu me lembro que eu fiz uns freela com ele, e ele, na esquina, tinha um posto de gasolina, que a gente comia pizza lá, tipo as pizzazinhas congeladas, e achava aquilo o máximo. Não, cara, pô, viramos 2 noites hoje, porque assim tem que entregar e tal. E quem não fazia isso, parece que não era um status, era uma coisa de status tu virar à noite. Que é completamente descabido, cara, que é uma coisa assim que hoje, se fosse depender de hoje, eu nem ia conseguir, cara, eu nem consigo nem... Né? E nessa época era uma coisa natural, cara. Então, nossa, como mudou, né? Tem ainda, tá? Eu acho que ainda tem. Existe ainda muito isso, só já não é mais romantizado. Isso eu acho que é positivo. É uma coisa... É um erro. Todo mundo sabe que tá errado. Todo mundo sabe que não, cara. É que nem fumar cigarro, assim. Tipo, todo mundo sabe que tá errado, sabe? Não tem mais o estigma legal, né? Então, é muito louco te ouvir falar isso, assim. Cara, tem uma coisa aí sobre virar à noite, porque ela quando ela nasce, né, de um lugar cultural, né, como você falou, que era esse status, essa coisa, né, quando o dono ou os donos de uma agência resolvem que isso vai ser a cultura da agência, aí que vira uma coisa muito insalubre quase, sabe, porque ao mesmo tempo que na época eu tinha um olhar de eu aguento, eu vou até o limite, eu preciso disso para minha carreira. Ao mesmo tempo, eu sei a quantidade de vezes que eu virei à noite naquela época, sei os finais de semana que eu trabalhei, né? E, cara, eu me sentia meio como um cavalo que você não consegue olhar para o lado, assim, porque eu queria passar logo dessa fase, sabe? Tipo, cara, vou chegar em algum lugar, eu vou crescer, eu vou ganhar prêmio, mas eu queria passar logo, assim. E teve um período, acho que 1 ano, assim, eu virava à noite quando era suave, eu saía 9, 10 da manhã da agência. Mas da maioria eu saía, tipo, à noite do outro dia, assim. Ficava mesmo, assim, mais de 30 horas na agência. Isso aconteceu algumas vezes. E foi o que você falou, assim, no final vira meio da cultura, assim. Já teve época que eu saí de noite virada e ir pro bar. Uhum. Aí o problema é até as 2 da tarde, cara. Se tu aguentar até as 2 da tarde, depois renova o cérebro, parece. Né? E, cara, você vê o quanto era... Eu não consigo imaginar, assim, foi o que você falou, a minha vida hoje, né, com a crença que eu tenho sobre qualidade de vida, o que é qualidade de vida, eu chegar num estado daquele, assim. E o que eu tento fazer hoje é brigar muito por isso, assim, dentro das minhas ferramentas que eu tenho, cara, segurar, brigar por prazo, que é o que eu consigo fazer hoje, né. Hoje é muito difícil a gente ver, né, de fato, ter situações assim, pelo menos tão frequente, toda semana você ter isso, todo final de semana você ter isso, mas ainda tem. Isso, para mim, é uma das coisas que, se a gente está falando aqui de uma ruptura e mudança de mercado, esse estilo de entregar propaganda e ideia vai ser a primeira coisa que vai acabar. Porque ela precisa acabar, né? Porque, primeiro... acho que voltando um pouco, assim, só pra terminar esse assunto. Mas eu não queria eu fiz errado, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer isso. Quer cortar a pessoa no meio do caminho. Mas eu quero que tu termine a tua linha de raciocínio que tu tava, daí tu visionou a África. E, cara, eu vou trabalhar lá e tal. Eu quero que nós chegamos nos dias de hoje. Calma aí que a gente não chegou nos dias de hoje. É só pra não atropelar, assim. É porque... Passado, né, esse turbilhão que eu sinto que eu tenho uma musculatura dessa época, né, tipo, parece um exército, assim, cara, você vai passar por ali e você vai ficar casca grossa, e de fato fica, assim. A África, ela muda muito, muito o jeito de você entender o negócio, entender o game, e assim, você tá numa agência que você acaba ficando viciado pela energia caótica dela, caótica assim de, cara, precisamos fazer isso, tem que ser para amanhã, o prazo é curto, mas a gente vai conseguir e tal. É meio Hell's Kitchen, sabe? Uma coisa meio, cara, aqui se tu sobreviver isso aqui, tu vai nadar de braçada em vários outros lugares, né?
E, de fato, isso acontece muito, né? A África, ela tem uma energia e uma máquina por trás dela de fazer trabalho foda, sabe, de conseguir um impossível com prazo. E isso tudo tem um preço, né, do ponto de vista de pessoas, mas, ao mesmo tempo, colocou a África num lugar de melhores agências do mundo, né, criativamente, reconhecida lá fora. Cara, você fala que é da África para qualquer criativo do mundo inteiro, Singapura, China, você vai para Cannes e você fala que, né, cara, eu sou da África, a galera paga pau, assim, não é nem falsa modéstia em relação à agência. Com a Gut, né, e aí, terminando meu ciclo, eu fiquei quase 7 anos na África, eu virei diretor de criação, então eu entrei diretor de arte júnior, cara, todas as etapas, fui para pleno, entendi o que é ser pleno, virei sênior, entendi a responsabilidade de ser sênior, e com o mesmo dupla, né, que é meu dupla até hoje, o Anderson, a gente só teve esse hiato quando eu fui pra Gut, mas a gente era sênior ali, cara, e o Anderson, a gente era muito faca no dente, assim, passava uma missão pra gente, a gente ia lá, matava o trabalho e, cara, e beleza, pegava outro, não tinha tempo ruim, não tinha descanso, assim, sabe? E isso deu uma bagagem muito grande, foi quando a gente foi promovido para diretor de criação, na época foi de Budweiser, assim, eu fiquei esse período lá, e foi quando eu tive um burnout, e eu não entendia direito o que era burnout, fui entender, e eu tenho uma relação com o burnout muito doida, assim, porque ele me fez muito mal, óbvio, mas hoje ele me faz bem quando eu penso para ele, né? Eu acho que eu já tive problema de saúde mental, assim, já passei um ano com depressão diagnosticada um tempo atrás. Eu acho que foi muito por excessos, né? Excessos de bebida, excessos de trabalho. Mas quando eu tive nesse período, né? E eu faço terapia desde então, né? Tô com meu terapeuta há anos, né? E cara, terapia é um negócio muito foda, assim, também pra vida. É um negócio que ele te dá uma estratégia sobre você impressionante, assim, quando você entende de fato, né, para que serve terapia, porque não é uma coisa a curto prazo, né, é quase um dia após dia, então isso te desenha. E assim como nessa época de saúde mental, que eu tava com medicação e tal, eu hoje em dia não tomo mais nada, o burnout também ele me deu um certo olhar de acolhimento para aquela situação, né? Quando eu falo acolhimento, cara, deixa eu entender direito o que é isso aqui, porque eu não vou lembrar agora o termo que um médico falou na época, mas era uma espécie de, você desliga o disjuntor do seu corpo. Eu desmaiei, assim, foi um desmaio que eu tive, a minha mulher me viu em casa, foi meio assustador o negócio para ela também, e foi num desses excessos, eu tava muito triste nessa época, com profissão, com tudo, até por conta disso, sabe, por lideranças que hoje em dia me ajudaram muito a tentar ser o líder que eu sou, principalmente por não fazer coisas daquela época, lideranças que eu jamais chegaria perto, né, de lideranças que minam talento, ou enfim. Mas isso, cara, eu nem gosto de apontar dedo, porque eu acho que isso é quase que uma conjuntura, e não uma pessoa, né? Porque às vezes é uma pessoa sofrendo pressão que ela acaba... Tudo, é o contexto. Então eu nem tenho um olhar de raiva ou remorso por ninguém. Eu só sei que aquele estilo ali não cabia mais para mim quando eu virei, né, líder, tinha time, tinha que cuidar. E esse burnout, ele me deu esse olhar de acolhimento para ele, porque eu conheci o meu limite, eu não tinha limite, né? Eu ia até... E você não saber o seu limite é um negócio muito perigoso, né? Você vai indo, você vai esticando a corda, e acontece alguma coisa até mais séria, né? Óbvio que burnout é uma coisa muito séria, mas eu tive só um susto, que eu achei que era uma coisa do coração, fiz check-up pra caramba, mudei drasticamente meu estilo de vida, né, em relação a cuidar mais da minha cabeça, cuidar mais do meu corpo. Isso de fato mudou, assim, acho que até o fim da minha vida eu vou continuar, mas eu acho que esse lugar ali que eu tive, que foi um lugar muito assustador, ele acabou cara, eu conheço aquele ali, aquele lugar eu não quero chegar. Quando eu tô chegando perto, eu já tomo alguma atitude, sabe? Não, calma aí, preciso parar agora.
né? Quando começa a tremer o olhinho, tu já sabe. Já sei. Eu tenho o meu de tremer o olho, já tive pra caramba, e de trocar palavra. E palavras, assim, completamente fora do significado. Tipo, meter uma bicicleta aqui nessa frase e achar que eu tô falando outra coisa. E quando eu via que as pessoas tinham essa... Cara, mas o que você falou? Eu falei, putz, acho que eu preciso parar. E aí decisão de parar. O meu segundo, que dá pra chamar de burnout, mas eu tive uma crise de enxaqueca. Cara, foi um negócio também que eu senti dor de tanto trabalhar. E aí eu tava numa agência que super entendeu isso, que era a Gut. E ela simplesmente, cara, o Brooks lá, que é CCO na época, me fez parar, assim. Cara, velho, para que você não tá bem, tô vendo. E eu pilhado. E, cara, pra mim me salvou ali, porque... então, assim, esses lugares de entender, né, foi bem importante pra mim. E aí, quando eu fui pra Gut, né, que é esse outro lugar, agora tô misturando os assuntos, ele me trouxe uma visão de tudo que eu precisava colocar em prática. Tudo que eu tinha passado, assim, né, de carreira até então com a África. Cara, você é diretor de criação de uma marca criativa pra caramba, que é Mercado Livre, e, cara, vou pra cima. E, assim, uma agência completamente diferente da África, mas, cara, deu um resultado, assim, pra mim, criativo. Eu adorava, assim, sentar com um time pra criar, pra desenvolver as ideias e tal. Isso, cara, se resultou numa quantidade absurda de prêmio, né, não só pra mim, mas pro time. Mas, cara, em 2 anos que eu fiquei lá, eu ganhei 14 leões em Cannes e um Grand Prix, né? Então, quando você bota isso na conta de um publicitário hoje, um publicitário que está em cargo de liderança, cara, você ganhar 14 leões e um Grand Prix em 2 anos é um número muito significativo, assim, né? Com projetos diferentes, levantando case, fazendo a coisa acontecer, aprendendo também, né? Foi quando a África me chamou de volta, já como executivo de criação. E aí teve essa virada, assim, né, de liderança, porque diretor de criação você tem um time para cuidar, mas é muito mais do ponto de vista operacional, de ideia. Você é quase um criativo junto, né, mas você delega coisas, você lidera, a decisão é sua, o critério é seu, mas quando você vai para executivo de criação, você pisa em outros lugares, né, que é um contato muito próximo com o cliente. Você fica sabendo de coisas que o time às vezes não pode saber. É o business daí. O business. E às vezes não é nem por você esconder informação, não. Cara, aqui é um lugar que você não pode falar o que rola, assim, sabe? Enfim. E aí, isso também tem sido, mas eu acho que, concluindo assim essa trajetória, cada etapa que eu tive do Rafa lá, eu adoro falar na terceira pessoa, mas o Rafa lá na Script, lá como finalizador, chegar executivo de criação, passando por todas as etapas, me fez chegar um profissional mais atento, sabe? Mais olhar e falar, tá, isso aqui eu sei o papel agora. Porque se tem uma coisa quando você vira diretor de criação ou executivo de criação, que é muito triste para o nosso mercado, as agências não investem em te ensinar a ser um bom líder. Por isso que é tanto erros e acertos, sabe? Eu fui estudar liderança por conta própria. Ninguém me ensinou, ninguém falou assim, cara, você vai sentar numa cadeira aqui, você vai ter 12 pessoas ali que você vai ter que conversar, sabe? Escutar que ela tá triste e motivar elas. Se ela tiver problema pessoal, você tem que estar ali atento o tempo inteiro. Você tem que sentir até onde está esticando a corda para ela não ter um burnout, porque a pressão vem em cima de você. Você imagina a cabeça de uma pessoa dessa que não está preparada, né? Que não tem até maturidade emocional para lidar, né? Você dá uma pirada, assim, você não tem muita assistência. E isso não é uma agência ou outra. Isso é uma prática de mercado. O mercado, ele foi criado nesse pilar, né? De crescer de uma forma muito exponencial, rápida. O dinheiro que envolve é muito grande, né? Por trás de campanhas publicitárias, né? Quando a gente fala de orçamento que a gente faz de um filme para uma marca do tamanho de Vivo, Itaú, ou sei lá, Mercado Livre, às vezes um filme de 1 minuto você paga quase que o orçamento inteiro de um longa-metragem brasileiro, assim, sabe? Tipo, é um negócio que, assim,
tem um craft muito grande por trás, né? Quando você vai num set de filmagem, que é uma coisa que eu adoro ir, cara, você olha assim, tem, sei lá, 200 pessoas trabalhando pra você, sacou? De máquinas, galera da comida. Não, tem cara muito específico. Eu lembro que uma época eu trabalhei com publicidade e ia rodar filme, ia fazer direção de fotografia ou direção de arte. Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que eu lembro de um cara que era o foquista. Tinha um cara em cima do dolly, que era o carrinho, que era o cara, o cameraman, tinha a câmera, e tinha o cara que era o foquista. Ele ficava só girando o negocinho, focando. E quando eu perguntei pro cara o que ele fazia, ele disse, não, eu sou foquista. E eu juro pra mim que eu fiquei pensando um tempão o que era, sabe? Fiquei, caralho, cara, olha que loucura. E todo mundo tinha um papel, assim, tinha 200 pessoas pra cada coisa. Tinha uma só pra maquiagem, tinha uma só pra comida, tinha uma só pra iluminação. Iluminação tinha 10 caras pra iluminação. E, cara, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e tudo no timing certinho, assim. Eu lembro, assim, que tem que ser no horário, a cena tal tem que acontecer tal horário, entendeu? Então, porque senão já era mais dinheiro. Porque, caralho, é muita função, velho. É muita, cara. É um nível foda, assim, é outro nível. É um balé, assim, com tudo sincronizado. Não, tem, cara, eu conheci uma vez num set, duas meninas que elas eram continuistas. Uhum. Isso aí é mais louco ainda, porque assim, a atenção delas é um outro nível de atenção no que está acontecendo. Então ela fica lá olhando a tela, né, do vídeo assiste, a gente fica lá, né, da parte de clientes ali, pedindo ajuste ou outro, elas atentas assim, para ver se a pessoa continua com a bolsa virada para esse lugar aqui na próxima cena. E aí elas vão lá. Então, assim, cara, é um nível de detalhe para sair essa perfeição. Isso, cara, é uma escola. Você criar um filme, né, passar por todo o processo de aprovar, cara, que às vezes demora muito, né? Você vai em várias reuniões, gasta muita saliva ali na defesa, contando o roteiro, para chegar nesse momento de produção. Por isso que eu adoro ir, e eu acho que é o grande momento, né, do criativo. Cara, é ver tudo que você passou ali, ó, com uma galera para fazer, com um diretor, sabe, um diretor talentoso, talentoso, é uma delícia, sabe, diretor de fotografia bom pra caramba, assim, e trocar com os caras, isso que é. E aí tem um negócio muito legal do audiovisual quando entra em propaganda, que são os rituais, né? Esses rituais, junto com os criativos, você vai entendendo com a experiência, né? A partir do momento que você vai tendo mais experiência na profissão, você já sabe o que pedir, como pedir, para quem pedir, você sabe falar a lente que funciona, a lente que não funciona. E quanto mais tempo você tem de set, né, apesar do audiovisual olhar publicitário, eu sei que, né, a galera é muito mais artista, né, do ponto de vista de cinema, né, de, eu entendo isso e tal, e achar que nós, agência / cliente, são os chatos. São os cafona, né? Lá vem as coisas cafona. Querem destruir. Só que, assim, a África, né, Gut, agências assim, que já tem um olhar estético, a gente também tá do lado deles para brigar com clientes sobre, não, calma aí, é cinema, é isso aqui e tal. Só que, por outro lado, o criativo, como ele tá no meio desses dois lugares, ele tem uma outra visão. Que ele não tem, porque ele não tem a visão tão, né, cartesiana como um cliente, de deixar tudo no mesmo color code, sabe, de ser, porque se deixar na mão do cliente fica tudo branding, assim, né, e aí às vezes o investimento que ele fez de um diretor caro, você não tá usando nem 1% da capacidade do cara. E do outro lado, não todos os diretores, tá, mas tem alguns diretores que têm um pensamento meio naive até, sabe, da coisa, de falar, putz, beleza, tô com a grana aqui, vou fazer um filmão, vai ser pro meu Reels, aí eu vou pegar outros projetos mais fodas. Cara, pra mim, assim, um diretor, ele tem que entender também do business. Um diretor bom de propaganda. Hoje, eu olho poucos, assim. Eu ainda vejo diretores ainda que têm um olhar de, quero fazer arte. Cara, tu vai fazer, mas te entrega esse aqui bem, sacou? Porque se você não fizer esse negócio aqui... Não vai vender e daí não tem dinheiro, velho. Não vai ter dinheiro e, assim, você vai ser esquecido pelo cliente. Isso é a pior coisa que pode acontecer hoje com um diretor no audiovisual. O cliente entrar num processo de não gostar de você, né, não gostar da sua entrega, do jeito que você agiu, e ele nunca mais, pelo menos na gestão dele ali, vai querer te passar, vai querer ouvir seu nome, né?
isso acaba até limitando a gente como criativo, porque isso não acontece assim, não só em uma agência, acontece em várias agências. Às vezes fica um ruído ou outro ali sobre entrega, e às vezes tu puxa, eu quero fazer com fulano. Não, fulano... Não dá. Aqui não cola não, sabe? Uhum. Então assim, é meio louco, porque a gente como criativo fica no meio de quase uma outra disciplina, né? Entre o cliente e o audiovisual, sabe? E vou te falar, cara, sem falsa modéstia, eu já participei de muito mais set do que muito diretor por aí, sacou? Muito, mas muito, cara, muito set. Set caro, set barato, set médio, set extraordinário, sabe? Set fora do país. Já filmei em Paris, acabei de filmar em Paris com o Jorge Ben, sabe? Então, eu já tive vários tipos de cenário, né? Vários tipos de diretores diferentes. Então, hoje, quando eu chamo, né, quando a gente tem uma conversa, um briefing, e às vezes é um diretor que não me conhece muito, e tem um ar assim meio... Não, isso eu sei fazer. Não, isso aqui fica tranquilo. Não, isso aqui... Pô, eu já fico meio com bode. Eu já fico com bode. Eu falo, putz, cara, se... Cara, já filmei com os caras tão... E eles eram cagados nisso. Como é que esse cara não tá cagado, né? Cara, não, assim, é muito louco, assim, quando você pega, ainda mais diretor bom, o cara tá disposto a uma coisa, trocar com a criação, velho. Ele quer trocar com a criação. E a galera que eu filmei, que assim, a galera sabe que é assim, você tem no WhatsApp. Tipo, a gente tá rolando reunião aqui com o cliente, mas a gente tá conversando, putz, cara, o que tu acha disso aqui? O que tu acha dessa referência? Essa lente aqui, pô, pensei num negócio aqui pra cima. Você troca, velho. Você trabalha assim, ó, vai pra um outro lugar. E aí, às vezes, a gente se esbarra ainda com diretores, né, ou diretoras que estão nesse lugar de, criação, você não sabe cinema. E dá vontade de falar, cara, se eu pegasse aí um filme pra dirigir, eu vou te falar que talvez, assim, não é a minha escola, mas eu sei o que fazer. Eu sei pra quem perguntar, né, cara? Esse exato. Não, e assim, ó, a sabedoria de um bom criativo, quando ele atinge um nível de maturidade, é entender da cocriação. E aí o lance é o seguinte, ele sabe que se ele fizer daquele jeito, a pressão se dilui entre as partes. Quando eu chego e te começo a te escutar mais e fazer um pouco do que tu quer, e aí eu dou um contraponto e faço um pouco do meu, e aí a gente vai trocando, dificilmente vai dar merda, cara, em alguma etapa, porque vocês dividiram a responsabilidade, tá todo mundo ali, né, comprando e defendendo as ideias. Mas quando tu puxa pra ti, não, deixa pra mim que eu sei fazer, e aí, cara, ali já se cria uma distância. E aí é aquela coisa que não só em audiovisual, em qualquer área da criação, tu criou uma distância, cara, de quem vai aprovar aquele trabalho, de quem precisa daquele trabalho, que vai ser muito mais difícil de tu acertar e de tu, no mínimo, chegar nas expectativas do outro, entendeu? Porque tu te isolou, caralho, tu é o artista agora, então tu é o, que nem o, que eu não me lembro, esqueci quem é o designer, mas que desenhou o logotipo que é uma história, né? De repente nem foi assim, da Apple, da Next, que o cara levou pra casa e não, cara, ó, eu vou desenhar um pra ti só e esse um aqui vai ser o que tu vai... Essa é a história que se conta, que o cara fez isso, né? Esse é o tipo de coisa que não é inadmissível hoje em dia tu fazer, cara. Não tem, cara. E outra, é uma burrice fazer isso, porque tu vai te botar numa situação de... todas as armas apontadas pra ti, né, cara? Vai dar uma merda isso, né? Não tá certo, não é sábio fazer isso, né? Eu acho que a maturidade, ela traz uma segurança de que você pode trabalhar melhor em equipe. Quando eu percebo que tem pessoas muito centralizadoras, principalmente em times, ou até em lideranças, alguma das vezes, assim, eu percebo que ela tem uma insegurança muito grande por trás disso, sabe? Para mim, maturidade, ela tá ligado exatamente nesse ponto, assim, maturidade profissional, tá? Não é nem a maturidade pessoa física, assim, mas a maturidade profissional está muito ligada a sobre delegar, né? Principalmente em liderança, assim. E às vezes você nem chegou lá, mas você dividir o que você está fazendo com alguém, né? Já te dá te dá uma outra grandeza. E eu falo isso porque
no início da minha carreira, eu era muito centralizador. Muito centralizador. Cara, não encosta aqui. Isso aqui é meu. Não é ninguém. Não quero o dedo de ninguém. Ficha técnica, isso aqui ninguém vai entrar. Sacou? Isso aqui é meu. Se for pra virar noite. Vou duplicar meu nome aqui em todos os. Joga na lateral esquerda, direita, goleiro, faz tudo, velho. Exato, porque de um lado você tem uma imaturidade, né, profissional, mas também você tem uma competitividade que o mercado também te coloca, né, de destaque, de você não ficar só mais um ali no meio de uma ideia, porque, enfim, uma coisa que eu aprendi eu nadei, eu tentava me comportar junto com um tubarão, mas eu era só um peixe ali, era só tubarão em volta. Eu tive sala assim, olhar e falar, cara, aqui tem uns 4 ou 5 tubarões aqui, é bom tomar cuidado, sabe? Então, assim, isso tudo me fez perceber que quando eu chegasse num cargo de liderança, eu tinha que já tá com isso bem resolvido, né? Esse lado meu centralizador de coisas, né? Eu detestava, assim, com todas as minhas forças, quando, cara, eu me dedicava muito para fazer um layout, ou, enfim, cara, às vezes demorava a madrugada inteira, ou trabalhava o final de semana inteiro, e o meu diretor de criação falava assim, cara, não gostei não, me manda o PSD. Cara, aquilo acabava comigo, velho. Mas é de broxar, né? Pô, eu não consegui chegar, né? É tipo isso. Eu falava assim, cara, calma, eu vou conseguir. Não, dá pra ver aí, a gente tá com prazo, daqui, aí você só replica. Isso aconteceu algumas vezes. Quando eu virei diretor de criação, eu me percebi fazendo isso algumas vezes, não sempre, mas eu me percebi. Porque, cara, o prazo já tá correndo, não sei o que, cara, daqui deixa eu fazer. E eu me deparei com alguns liderados falando assim, não, calma aí, me explica, eu quero fazer. E eu me vi nessa pessoa, eu falei, caramba, ele tá sentindo exatamente o que eu senti lá atrás. E isso foi me dando um outro olhar. Eu falei assim, cara, eu não gostava daquilo. E é um olhar de quase empatia mesmo, né? Eu não gostava daquilo, por que ele vai gostar se eu fizesse com ele, né? Então, hoje, eu falo assim, abertamente, e meu time sabe disso, né? Eu tenho, cara, um baita time, é um privilégio meu. Eu não encosto nos layouts dele, não encosto. Às vezes eu faço junto, porque eu falo assim, cara, deixa eu fazer aqui que eu tô com saudade de pegar a caneta e ficar aqui lealtando alguma coisa, sabe? Mas assim, eu não encosto, eu nunca, acho que nesse lugar de diretor executivo, abri o Photoshop para refazer alguma coisa de... E aí a gente percebe que são skills diferentes que você vai trazendo, né, para a sua carreira. Porque, com certeza, os meus... a pessoal do meu time hoje, e eu falo isso assim... abrindo a cozinha da minha carreira e zero inseguro, eles são muito melhores do que eu hoje para fazer um layout. Muito melhores. Eu olho os negócios do Cortez, do Diego, do Caio, que é um menino também lá, diretor de arte. Cara, eu olho assim e falo, pô, velho, tá de sacanagem. Como é que você fez isso? Sabe? Tipo, visão de design e tal. E aí, é um lugar que eu sempre passo para eles de segurança mesmo, sabe? De falar, velho, vocês estão ligados que vocês são melhores diretores de arte que eu, tá tudo certo. Porque aí a gente fica livre, e essa liberdade não tem preço, de fato focar no que a gente precisa. E quando eu falo focar no que a gente precisa, cara, eu preciso que esse time faça bons layouts para eu fazer uma boa apresentação, né? Eu preciso que os redatores escrevam bons textos, bons roteiros, para o cliente não reprovar. Então eu preciso de toda essa máquina funcionando de uma forma, né, com uma certa excelência, para quando eu montar o meu flow de apresentação, cara, dá tudo certo. E aí eu demonstrar para um cliente que foi um trabalho, né, com várias mãos, porque eu consigo levar muita coisa para ele, né, muita diversidade de ideia. E eu entendi exatamente hoje o que faz um diretor executivo de criação nessa hora, que além de você cuidar de folha de salário, de, enfim, coisas mais burocráticas de dentro da agência, você tem que ter uma visão segura, né, e deixar o seu ego
de lado ali, de olhar para o seu time e falar assim, caralho, eu quero contratar, ou eu tenho gente que hoje tem a caneta melhor que a minha, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa é a evolução de cada um. Quando eu falo caneta melhor que a minha, não é porque eu acho minha caneta horrível. Não, pô, se eu cheguei até aqui, eu tive uma caneta, né? Eu tive uma entrega ali. Só que a falta de prática de qualquer coisa na vida, se eu chego num cargo de diretor executivo de criação, cara, eu não tenho a mesma prática que o meu time, que tá ali lealtando, né, o tempo inteiro, e a galera gosta de fazer. Até eu tenho gente na minha equipe que fala assim, cara, velho, nem me leva pro cliente, me deixa aqui no meu fonezinho. Não, delícia. É a melhor coisa do mundo. Mas, cara, tu falou uma parada que é a seguinte, ó. Eu comecei a descobrir isso mais velho também, assim. E também quando eu comecei a liderar mais coisas, que é assim, ó, o teu trabalho ele é um nível acima mesmo. Porque tu imagina que é um xadrez tridimensional, entendeu? Quando tu é só um diretor de arte, não tô dizendo. Quando tu é diretor de arte, tu tem um xadrez a jogar ali, entendeu? Ah, ok, aquele ali, que já é um puta jogo pra ganhar. Só que aquele jogo sozinho não faz nada, entendeu? Ou faz pouca coisa. Aí tu tem um outro jogo, que é o jogo da redação. E aí tu tem outro jogo, que é o jogo da venda mesmo, de tu chegar na fim do cliente, conseguir apresentar e tal. Aí tu tem o nível da audiovisual. E aí tu vai empilhando cada um desses xadrezes, cara. E o diretor de criação, principalmente o executivo, ele tem que olhar todas essas mesas ao mesmo tempo, cara, e fazer esses jogos todos ganharem. Tu não pode deixar desabar. Então, eu sempre que eu falo aqui, cara, toda vez aqui no podcast, eu falei com mais de 139 agora, pessoas talentosíssimas, fodidas, tudo em grau alto nível, e todo mundo tem essa mesma percepção e fala essa mesma coisa, que é tipo, cara, é como se tu fosse o maestro agora, porque antes tu era um puta de um pianista, tu sabe tocar violino também, tu pá, só que agora o teu jogo é outro, o teu jogo é fazer com que esses caras joguem pra caralho, e isso é prazerosíssimo, isso é exponencial, porque daí tu tem escala na tua criação, tu imagina que tu tem várias canetas agora, e não é pra todo mundo isso, então aí que eu acho que a tua caneta já não é tão boa, de repente, pra escrever, mas agora tu tem uma caneta, lembra daquelas canetas que tinha várias cores, assim? Caneta redonda, assim, grossa. Bic 4 cores. Daí tu tem várias coisinhas ali, entendeu? E hoje, aí vem... Por isso que, quando tu é bem novinho, tu não entende dessas coisas. Mas quando tu olha pro negócio publicidade, pro negócio comunicação, é um conjunto de coisa que tem que funcionar ao mesmo tempo para dar resultado, e não só a parte visual. Eu sei porque eu sou diretor de arte, cara, passei a vida toda também entregando layout, desenhando e tal, e eu achava que o meu mundo era o mundo mais foda que tinha, era o mundo mais importante, foda-se se o cliente não entende isso. Não, cara, não é assim. Tu tem que entender que se o cara, se pediram para aumentar um pouco o carro lá na promoção do carro, não sei o quê, é porque o cara tem experiência naquela porra, ele já passou várias vezes aquilo, entendeu? Então, a arrogância quando tu é novo, não só novo, tem gente que é velho e que é arrogante também, né? Ainda não aprendeu isso ainda. Mas é uma coisa que não é pros outros que tu tá sendo, é pra ti mesmo, né? Tu mesmo tá te prejudicando sendo arrogante. Mas enfim, nada a ver com arrogância. Eu tô falando do lance de ser multidisciplinar agora, tu é um cara que precisa jogar um xadrez tridimensional, e isso é muito foda, meu, porque tu não lida mais com uma pessoa que é tu só, agora tu lida com um monte de pessoa, e lidar com pessoas, cara, é a magia da vida, né? Tu conseguir, cara, e às vezes não é dinheiro, às vezes tu tem, o cara tá ganhando uma banana, já não é dinheiro, não adianta tu empurrar mais dinheiro no cara, é uma outra coisinha, uma outra psicologia que tu tem que usar, porque pra ele não é dinheiro, pra ele é status, ou pra ele é outros valores, o cara tem outras coisas, né? E cada um, quanto maior a equipe, mais dramas vai tendo, né, cara? Então, exato. Porra, eu acho que tu tem um puta talento. Cara, eu acho que a função liderar, ainda mais hoje no mundo corporativo, assim, talvez seja uma das atividades mais complexas, assim, eu acho que em qualquer área, mas principalmente na área de ideias, assim, porque é uma profissão divertida no início, né? Todo mundo que entra com um olhar assim, putz, velho, então vão me pagar para eu fazer aqui essas ideias malucas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive esse contato, assim, né, com a realidade,
foi quando a gente estava na Macan, eu e meu dupla na época, 2012, e, cara, eu fiz um filme de Natal de Coca-Cola, assim. E a gente pensou, né, numa ideia que era levar energia elétrica numa cidade que não tinha energia elétrica, e a gente acabou achando uma cidade no interior do Piauí, e a gente ia fazer a noite de Natal iluminado deles lá, né, com aqueles caminhões da Coca-Cola e tal. Mas independente da ideia, eu e meu duplo, assim, né, tipo, a gente era júnior, a gente falou assim, velho, olha essa parada acontecendo, velho. A gente tava na tua casa, né, lá tentando ter ideia, tipo, um prazo super apertado, a gente ainda tava no início de carreira, então, assim, ninguém olhava a gente muito, né, com muita segurança. Cara, do nada você tá com Breno Silveira, que fez o filme na época, ele já faleceu agora, mas, cara, só o diretor de Dois Filhos de Francisco, Gonzaga, sacou? Um cara super fazendo um filme que é 2 meninos quase, né, iniciantes da profissão. Então ali eu comecei a entender que, cara, tinha muita coisa, ali foi um choque já pra mim. E até hoje, quando, sei lá, a gente tem uma ideia que é uma placa de campo de futebol que cospe bola pra mostrar que Mercado Livre entrega rápido. Cara, e quando você vê os valores de mídia, de execução daquilo, você pensa, cara, essa profissão é muito foda, cara. Imagina, você tá sentado ali, né, numa mesa, tendo umas ideias malucas, que parece a maioria feira de ciências, né, que a gente tinha que bolar um plano para enganar a professora, mas que tem a ver com o negócio, né, tem que ter os objetivos do negócio, mas, cara, 100% criativo, e alguém fala assim, cara, toma aqui 1 milhão para tu fazer esse negócio. Sabe, não tem como você não ter um certo apreço por um negócio desse. Eu vim de profissões muito difíceis e pesadas, com pouco dinheiro né, ao longo da minha vida. Você chegar a sentar numa cadeira dessa, para mim, até hoje eu acho fascinante. Eu sou entusiasta da propaganda. E se tem uma coisa que eu percebo muito no mercado, e fui percebendo ao longo dos anos no mercado, são criativos que têm um certo cinismo com a profissão, né? E quando eu falo cinismo, cara, é você falar mal o dia inteiro, você não tem plano de sair da profissão, você trabalha falando mal dela. A gente é a única profissão, eu acho, que eu conheço hoje, tirando de influenciadores que saiu há pouco tempo, que tem uma planilha para descer o pau na profissão, e não é uma planilha construtiva, né? Ela nunca foi. No início, ela até tinha um olhar ali do tipo, pô, ninguém tá me escutando, vou colocar aqui. Essa planilha tem quase 10 anos. Hoje é uma planilha de, né, a galera despejando ódio, né? E às vezes não é nem contra a agência, virou uma coisa meio, fulano aqui é puxa-saco, sabe? Um negócio assustador, assim, parece quando a gente Twitter, fala. né, velho? Parece o Twitter. Parece o Twitter, horrível. Cara. Um bando de planilhas de hate, sabe? Só que de gente que tá debaixo do seu teto ali, né? Que poderia trocar uma ideia contigo, poderia perder o tempo dela em vez de estar escrevendo, tentando trocar uma ideia com você, né? Eu debutei na planilha, eu sempre falei, cara, eu acho que um dia que eu entrar nessa planilha eu vou ficar meio mal. Mas o comentário foi muito falando sobre, alguém falou que eu não dei bom dia. Que eu dou curso. Levou pro coração. Levou pro coração, falou assim, aprenda a dar bom dia, uma coisa assim. Cara, foi levinho. Foi leve, não. Perto dos outros lá, eu falei... Tu ficou uns 2 dias pensando, né? Óbvio, não, eu tomei como feedback. Eu falei, pô, beleza, dar mais bons dias. Porque assim, às vezes pegou um dia, eu tô olhando no celular, já chego na agência... Porque, cara, no caminho de casa até a agência, eu já tô trabalhando, né? É gente ligando, é gente pepino pra resolver, que tal. E às vezes você não percebeu que alguém passou do seu lado, enfim. Eu sei que essa pessoa, com certeza hoje, se cruzar por mim, ela vai receber um bom dia, porque eu comecei a me policiar. E eu vi isso como um feedback. Feedback a gente agradece, né? A gente não vai contra ele, ou vai... Mas, para mim, o lado da planilha é uma coisa muito obscura, que a maioria são pessoas criativas, né? Que dá para perceber isso nos comentários lá, de ódio, ou de seja lá o que for, que não tem um olhar de construção de um novo mercado. E, ao mesmo tempo, não tem um olhar revolucionário de fazer alguma coisa para ter uma mudança abrupta. Porque, assim, eu não sou o grande defensor do que o mercado causa nas pessoas. Eu já sofri burnout, eu já virei muita noite, eu já tive chefe horroroso. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca usei isso como uma ferramenta de atacar a minha profissão, sabe?
por que eu vou me dedicar boa parte da minha vida, e aí eu acho que também tem esse olhar de maturidade, boa parte da minha vida, coisa, né, eu podia estar viajando, podia estar fazendo um monte de outras coisas, mas eu tenho responsabilidade, preciso ganhar, né, ganhar dinheiro para sustentar minha família, coisas assim, e eu vou, ao invés de tentar mudar o mercado ou tentar trazer algo positivo, novo, do aspecto de uma mudança positiva, não, eu vou escolher atacar os outros, eu vou escolher atacar o mercado. Isso para mim não entra muito na minha cabeça e não é muito de uma construção de realidade que eu tenho lá atrás, sabe? Eu tenho até hoje, às vezes eu me pego na agência, por mais que eu esteja envolvido com um problema, cara, eu olho tudo aquilo ali e sem papo de coach, sem papo de nada, tá? Eu internamente, dentro da minha espiritualidade, eu olho, cara, e tem um olhar de, porra, velho, onde é que eu tô? Sacou? Eu preciso agradecer. Obrigado. Porque assim, cara, da realidade que eu vim, da realidade que eu seria, cara, isso é uma dádiva na minha vida que aconteceu uma profissão. Sacou? Então, assim, eu tenho muito respeito à profissão. E eu acho que, ao longo dos anos, o próprio criativo foi perdendo um pouco esse respeito, sabe? Não fala mais da profissão com o mesmo entusiasmo. Eu acho que as pessoas são tristes hoje, sabe? É engraçado, eu tenho uma outra relação. Eu posso não gostar de uma agência ou outra, de uma pessoa ou outra, ou de uma determinada coisa que aconteceu, mas, cara, a profissão em si, eu acho muito foda. Não no sentido da ilusão de, o publicitário muda o mundo. Não. Cara, sim, a gente tem problema todo dia. Não aquela coisa... Não, eu só tenho... Eu tenho uma profissão que eu tenho problemas todo dia, problemas diferentes, para resolver. Esses problemas não vão curar doenças, não vão mudar o mundo, mas eles são problemas, né? Às vezes você gera emprego, né? Quando você está fazendo ali uma campanha informativa para gerar emprego, para, enfim, aquela determinada marca crescer para fazer alguma coisa legal, algum projeto diferente. Então, assim, você vê um certo tipo de beleza dentro desse lugar criativo, cara, me coloca num lugar de orgulho. Né? Hoje eu me sinto orgulhoso no meu trabalho, né? E durante muito tempo eu fui contaminado também. Eu não vou falar que não fui contaminado. Eu fui contaminado porque quando a gente se debruça, né, dentro desse lugar de planilhas obscuras, anônimas, né, que é um negócio, meu Deus, eu vou falar mal, mas eu não quero que ninguém saiba. Porque se abrir, ninguém fala, né? E um lugar de machucar as pessoas, sabe? Tipo, nessa última agora teve umas intrigas, cara, que eu não vou nem falar aqui, porque de baixo calão, assim, acho que até uma falta de educação, que eu não sou hoje um defensor de agências, grandes corporações, muito menos dono de agência ou de cliente X ou Y. Eu sou um defensor da profissão. Mas, cara, dá para você fazer. Eu falo isso muito para meus alunos. Você não precisa vir para São Paulo para você ser um bom publicitário. Você pode ser da sua cidade, mas você precisa escolher a melhor agência para você trabalhar na sua cidade. E se você pegou essa cadeira, tenta fazer diferente. Tenta fazer diferente, com outro olhar. Eu tenho certeza que o dono da agência vai te ver diferente também, se você for um cara criativo dentro desse lugar, né? E essa bolha, né, autocentrada, que é a nossa profissão de propaganda hoje, de achar que é só esse mundinho de São Paulo, foi o que me deu muita energia, e me dá até hoje, de continuar testando, porque eu costumo falar que eu estou testando coisas, testando esse lugar de, cara, eu vou assumir com orgulho, né? Isso foi a gente percebe, né, eu conversei com você sobre isso, a gente percebe que, cara, tem um poder gigantesco, né, quando você começa a criar conteúdo, a você usar a criatividade para criar seus próprios conteúdos, né? Mas, Rafa, isso aí que eu queria pular agora, fazer já passar isso, mas antes de tu falar disso, eu queria falar uma coisa que, tu sabe que essa coisa de falar mal e reclamar, isso é um hábito, meu. Isso é um hábito que as pessoas têm que perder. E eu falo as pessoas porque eu também uma vez já fui assim. E hoje, às vezes, eu tenho vontade de ser. Às vezes eu tô olhando um anúncio de uma coisa, ou, sei lá, uma postagem de alguém, me dá vontade de digitar, sabe, assim, puta, meu, hoje mesmo eu vi ali um anúncio de uma empresa que é uma bosta a empresa, eu já testei, é uma merda. Me deu vontade de nos comentários ali dizer, pô, vocês são uma bosta, não, sabe, assim, Mas daí eu fico pensando assim, cara, por que eu vou externar uma coisa ruim
em vez de externar uma coisa boa. Então eu externo, sacou? Então eu vou ficar quieto, velho, não vou falar nada. E tem uma outra segunda coisa, porque o mundo é redondo. Daqui a pouco alguém lê aquela merda ali que não me, assim, que não serviu pra nada, não adiantou em nada. Não foi uma coisa assim que eu fiz um review estruturado sobre determinado assunto ali, que foi um serviço que eu né, me prestaram e foi ruim. Eu fiz um review estruturado, com prós, contras, o porquê. Aí tudo bem, aí eu acho que é uma outra parada. Mas um simples comentário, cara, não vai mudar nada. Então hoje eu penso, volta e meia eu me pego pensando em querer fazer, eu penso, não, velho, não vou fazer. Não vou fazer, cara, porque isso aqui não vai. Daqui a pouco alguém lê isso aqui de uma maneira atravessada, cara. Eu tô emanando pro mundo uma coisa ruim, cara, e não boa, né? Mas enfim, Rafa, eu queria só pular agora desse lado do teu, de onde é que entrou o conteúdo pra ti? Onde é que entrou assim, porque tu é um cara mega tarefado e produzir conteúdo, pra quem não sabe, é difícil pra cacete, dá trabalho pra cacete, conteúdo bom, né? Não tô falando da galera que eu tenho pavor daquelas automações. Não, automação aqui no Make. Daí o cara aparece um monte de caixinha. Não, é só tu botar o script aqui e tu já cria 150 posts. Eu não sei quem vê isso, mas enfim. Criar conteúdo mesmo, de verdade, original, por mais simples que seja, é difícil, tem todo um processo. Como é que chegou isso pra ti? E a segunda pergunta, já engatando a essa, é uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu tenho também e eu sofro. Por conhecer muita coisa e por conhecer os bastidores e tu principalmente viver isso ainda, de ter grandes equipes, conseguir grandes editores, grande gente, galera produzindo, tu ter que produzir o teu com pouco recurso, isso não dá uma dor no coração, às vezes tu pensa, caralho, se eu tivesse 1 milhão agora, eu contratava meio andar lá, eu sei que eu ia voar, mas tu não tem isso, né? E daí tu tem que fazer todas as etapas, ou a maioria delas, assim, sozinho. Cara, é dolorido, né? Tem dias assim que tu levanta, caralho, meu, tá eu aqui editando vídeo, por mais que eu goste de fazer, né? Mas assim, como é que foi pra ti essa passagem e como é que é enfrentar esses dilemas, assim, né? Da própria produção, né? De fazer as coisas. Cara, foi muito louco, assim, a decisão de começar a fazer. Eu acho que ela partiu muito de um lugar que eu sempre gostei quando eu tive a oportunidade de fazer, que foi dar aula. Eu acho que eu sou um professor por vocação, assim, mais do que criativo, porque eu sempre estava nesse lugar de dar aula, assim. Eu acho que eu dei aula de propaganda, mas lá atrás, como eu era muito bom de redação, e eu tinha sacado como era fazer uma boa redação, né, para passar em vestibular, às vezes eu costumo muito falar isso, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E entendendo o óbvio do que era uma boa redação, e ainda mais quando você já tem uma mente criativa por trás, fica muito mais fácil. Você colocar você pega um método e coloca a criatividade, a coisa flui. Eu acho que esse lugar de dar aula, de dividir conhecimento, cara, eu dei aula de graça pra caramba, assim. Amigo meu tava me chamando, cara, sou professor aqui na faculdade, cola aqui. Eu me preparava um keynote, botava case pra caramba, estudava, falava, pô, isso aqui, assado. Então me dedicava muito e sem ganhar dinheiro. Não era nem sobre ganhar dinheiro, assim. E aí eu entrei numa escola que me chamaram, que era lá no México, chama Crehana. Eles me convidaram, foi antes da pandemia. Não era uma coisa muito comum fazer curso online, né? Ninguém acreditava muito. Depois da pandemia virou um pouco a chave. Eu acho que é uma coisa hoje mais real, assim, você fazer curso. E aí eu via essa dificuldade, como é difícil você, né, criar para a câmera, como você... e assim, não é nem você fingir ser alguém, né? Você descobre que quanto mais verdadeiro você for, fica mais fácil até. Só que para você quebrar essa primeira arrebentação, né, desse convívio com a câmera, demora um tempo ali, né? Você faz muito, aí você é igual um robô. Hoje em dia, cara, tá bem mais fácil, eu acredito, para você que, né, você já é gigante já no teu conteúdo. E eu me espelhei muito em você quando eu tava pesquisando, assim, jeitos de fazer. Eu sentia que, cara, buscar naturalidade é o melhor caminho, assim. Só que a gente não é condicionado, né, a escrever e ler e interpretar, porque é quase uma interpretação. Então, no início, foi mais nesse lugar. Mas, assim, a chave que foi para virar
foi testar algo novo mesmo. Eu acho que eu sou muito inquieto, assim. Ano passado, 2024, cara, foi o melhor ano da minha vida, assim. Eu acho que eu vou estar vou estar subindo muito a minha expectativa. É claro que eu vou ter outras felicidades, outras conquistas daqui pra frente, mas, cara, 2024, casei com a mulher da minha vida, a gente fez uma baita festa de casamento, foi o dia mais feliz da minha vida ali, trouxe galera de Jacarepaguá pra São Paulo, aí tu vê galera de agência dançando na pista junto com a tua galera de infância, com gente que você ama ali, né, curtindo essa vibe. Cara, fui pro Japão de lua de mel, que já explodiu minha cabeça, assim, um lugar incrível. Voltei de lua de mel, fui pra Cannes no mesmo dia, subi no palco para receber um Grand Prix, virei executivo de criação. Cara, esse ano foi um ano muito intenso. Descarregou todos os pedidos no... Cara, acho que Deus assim, falou assim, cara, 2020, fica tranquilo que é lá em 2024. Agora eu vou te entregar. Eu tô com os pedidos atrasados aqui, eu vou te entregar. Quando eu tava dirigindo o Kombi ali, eu já olhava as putz, tô sem dinheiro nenhum pra comer. Ele já falou, não, fica tranquilo que é 2024. Não se apresse. E aconteceu isso, né? E, cara, eu me senti muito seguro, né? Dessas conquistas, né? Cara, tá acontecendo ali tudo junto. E tudo aconteceu no meio do ano. Isso que é louco, assim. Foi entre maio e agosto. E maio, a gente já tava... Minha mulher me ajuda muito, assim, é meu braço direito, esquerdo, meu pé, minha cabeça. Sem ela eu não ia estar conseguindo fazer. E a gente foi começar a organizar isso tudo, né? Como eu ia fazer o conteúdo meio de brincadeira e tal. Cara, eu lembro até hoje, foi num domingo, um certo... Eu já fazia de viagem, assim, lua de mel... eu fiz uns vídeos com ela e tal, mas vídeo muito quase íntimo, assim, do ponto de vista de, vamos ali, fingindo que é blogueiro, assim, sabe? Fingindo que é influencer, vamos ali no restaurante e tal. E eu sempre boto muita qualidade, assim, faziam fotografia. Essa é a dor, essa é a minha primeira dor. Minha primeira dor é a tal do low profile, é low profile que chama, acho que é. Sim. A galera inventou que, não, legal mesmo é vídeo ruim. Cara, pra mim eu não consigo. Não caio. Eu não vou entrar nessa onda, eu não consigo, cara. Não caio nessa. Cara, eu não caio, velho, eu não consigo, cara, e é uma doença, assim, é uma doença. Eu tava agora... Depois a gente pode bater um papo, acho que é outro podcast. Mas eu tô num processo muito de como é que eu consigo produzir mais, cara, com menos. Como é que eu consigo organizar meu conteúdo com framework, agora eu comecei a organizar melhor, mas que fique mais fácil, que eu consiga ganhar mais escala, cara, entendeu? E é um sofrimento, cara, porque tem ferramenta que, por exemplo, corta tudo pra ti, mas fica tudo meio vagabundo, entendeu? Daí fica eu lá de novo. Então eu não sei até que ponto tá me ajudando ou tá me atrapalhando, tu entendeu? Esse lance do que você falou, cara, de ser verdadeiro, foi uma coisa muito... foi muito fácil pra eu perceber, assim, né, nessa construção. Tem uma coisa que eu ainda eu sou muito tranquilo em fazer, é testar coisas, mas muito pautados em cima de um conteúdo que eu queria escutar, sabe? Às vezes, hoje eu até recebi um comentário lá de um menino que eu nem tinha me ligado nisso, que falou assim, pô, isso aqui tá meio autoajuda. Eu falei, pô, mas às vezes é preciso. Porque, cara, quantas vezes eu fui acordar, ou eu tava domingo à noite, cheio de pepino pra resolver, conta pra pagar, e tendo que acordar disposto na segunda-feira pra poder ir pra agência, sabe? Então, assim, o fazer isso, e é um momento que eu gosto de escrever mesmo, de falar, pô, cara, eu vou tentar dar alguma motivação pra galera criativa, porque eram coisas que eu queria colocar. São testes, né? Quando você vê assim, você testa um carrossel, você coloca ali e tal... e tá tudo bem, não é sobre ganhar dinheiro ali, é sobre, cara, às vezes é pra ser ruim mesmo, pra você ver, cara, esse tipo de conteúdo eu acho que não é o que eu quero fazer, ou esse aqui eu vou, mas é claro que o que você vai colocar dentro desse formato, o formato você testa, mas o que você vai colocar tem que ser verdadeiro, ele tem que criar alguma coisa, né, você tem que escrever, não é deixar o ChatGPT fazer pra você o tempo inteiro, ele tem que ter a tua linguagem, você tem que gostar de fazer isso. E, Léo, se tem uma coisa hoje, no meu dia, que eu tenho um prazerzaço de fazer, é conteúdo, velho. Eu acho que é
Primeiro é conteúdo, depois é dar aula e terceiro é ir pra agência. Não é que é ruim ir pra agência, que eu acho que tudo complementa. Mas, cara, às vezes eu chego 10 horas da noite, 11 horas da noite, cansado da agência, cara, tomo um banho, pum, ligo a câmera, vou gravar. Às vezes eu não tenho nem disposição pra editar, mas gravar, pelo menos eu gravo pra de manhã já ter uma primeira parte. Não, inclusive, isso é uma coisa, cara, assim, no início, na minha cabeça, tudo era a mesma coisa. Então, assim, escrever, gravar, editar, publicar, é tudo uma coisa só na minha cabeça. Hoje eu já sei que são coisas diferentes, então isso facilita até na hora de pensar. Então, tipo, cara, eu tenho uma ideia pra fazer tal coisa. Então tá, então primeiro eu vou escrever, é uma etapa. Escrevi. Bom, tô com o roteiro na mão, agora vamos gravar. Agora pode ser no outro dia que eu grave, não precisa ser no mesmo dia. E editar também, tipo, né? Mas assim, eu vou te dar não uma dica não, mas uma coisa que eu comecei a perceber. Eu comecei a pensar o seguinte, qual é o grande lance pra mim? Qual é o principal ponto pra mim? Pra mim é dar aula, velho. Eu gosto de dar aula. É um tesão que eu tenho, é um prazer que eu tenho. Bom, então eu tenho uma comunidade hoje, inclusive fazer o jabá de novo, que é uma comunidade que eu dou aula ao vivo toda quinta-feira. Qual é o conteúdo principal que eu tenho que gerar? Meu principal conteúdo é a aula de quinta-feira. Então, cara, pra mim esse é o meu objetivo. Bom, amanhã, por exemplo, quinta-feira agora, nós vamos falar sobre Visual Electric. Uma ferramenta lá. Bom, então eu vou me debruçar sobre essa ferramenta, vou escrever sobre isso, vou estudar para dar aula. Aí com este conteúdo grandão, cara, agora eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando esse conteúdo grandão e corto ele em pedaços menores. E aí eu já consigo ganhar um pouco ali na rede social. Pô, pego pedacinhos e boto ali. Deste conteúdo grandão, eu faço um vídeo pro YouTube, que não é ensinando Visual Electric, mas é falando sobre o Visual Electric, o porquê, E aí começou a ficar mais claro na minha cabeça, velho. Mas eu tô abrindo o coração pra ti aqui de várias dores que eu já tive. Já tive momentos que eu só fazia reels, cara. Meu business era fazer reels, assim. Reelzinho rapidinho. Peguei uma manha de fazer. Bom, teve um reels que eu ganhei 300 mil seguidores, cara. Com um reels. Velho. Claro que não é assim, não foi o reels. Foi claro que era aquele reels, mas quando o cara batia no meu perfil, tinha lá 800 coisas de 3, 4 anos já, entendeu? Então, ajudou, uma coisa leva a outra. Mas eu te falo que tu fica viciado também em alguns formatos. Tu te vicia e a ferramenta sabe disso. E ela te paga por isso. Paga entre aspas, porque não paga porra nenhuma ali, né? No Instagram. Mas ela te bonifica com isso, com views, com like. E daí tu fica, caralho, vou fazer outro igual. E daí daqui a pouco tu passou 3, 4 meses fazendo um monte de conteúdinho que tu não gerou transformação nenhuma pra ninguém, sacou? E aí isso me incomoda, porque o meu business é de longo prazo. E, cara, eu concordo muito contigo quando a gente entra um pouquinho, né? Cara, eu tô com... Já tem um número de seguidores ali que pra mim já é um negócio que eu nem imaginei ter na vida. Em menos de um ano, sair de 1.000 pra 18 mil, que já é um negócio absurdo. Imagina você que tem uma responsabilidade de, cara, mais de 500 mil de pessoas ali te ouvindo, né? E também esperando alguma coisa de você. Isso que é muito legal de criar conteúdo, né? Você entra de um jeito nas pessoas de uma forma muito íntima, né? Quando você escuta coisas do tipo, cara, parece que você falou pra mim, eu tava precisando escutar isso, eu tava desmotivado. Cara, esse negócio dá uma energia, né? Dá uma dose de, cara, vou continuar, tenho responsabilidade, que aí, né, assim como propaganda, eu acho um trampo muito foda, cara. Eu acho, assim, um negócio muito importante, sabe? Hoje eu não tenho mais saco de explicar que eu tenho um olhar de, cara, profissional, né? Até para um amigo meu próximo, de falar, pô, esse negócio aí de ser influenciador. Não, cara, hoje é quase meu trabalho, assim. Eu tenho meu trabalho na agência, mas eu me dedico todo dia. E as minhas horas vagas, acho que você tinha me perguntado sobre, né, como eu organizo o meu tempo. Cara, eu não sei como. Se eu for parar pra pensar, é um negócio meio... minha vida, desde que eu comecei a fazer conteúdo, ela tá assim, né? Tipo, minha mulher me ajuda e a gente tenta estar junto sempre nisso. Eu sempre pergunto pra ela, cara, tô exagerando, tô trabalhando muito, me dá um toque. Ela me puxa muito pra isso. Eu tento hoje ter aqueles momentos de me desligar mesmo, assim, cara, vou ficar, sei lá, 5 horas sem olhar o celular. Vou ficar
vou ler um livro. Então, eu acho que eu me policio muito mais para ter esses lugares de qualidade, porque eu já percebi que o negócio, se você entra muito, você fica meio pirado, assim, você fica meio buscando like, ou a tua sensação de felicidade, ela tá ali em cima de um vídeo que deu certo ou um vídeo que deu errado. Se tem uma coisa que é bonito quando você puxa a rédea da criatividade para fazer teu conteúdo, é quando você começa a ver a quantidade de possibilidade e os projetos vão fritando a tua cabeça, né? Putz, cara, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou abrir isso aqui pode ser legal e tal. Então você nunca fica acomodado, né? Num lugar só, assim. Hoje eu tô nessa briga de buscar tempo para poder fazer mais e melhor. Porque o que eu faço hoje, cara, eu sou muito crítico, assim, eu fico olhando, às vezes eu olho a edição, vou gravar de novo, aí grava de novo, aí perde um tempo, porque, cara, eu quero detalhe, eu queria um feed mais bonito, mais, sabe, mas, cara, às vezes, cara, eu fico 3 horas pra fechar uma thumb, sabe, tipo um negócio que, eu vejo que todo mundo fala que é prático e tal, mas eu demoro muito tempo. Não é prático nada. Não é prático. É aí que eu tô te dizendo, cara. Cara, se tu é um diretor de arte, se tu é um cara que gosta de design, se tu quer um feed bonito, se tu quer produção bonita, dá trabalho 6 vezes mais. E não tem algoritmo que vai fazer, não tem automação que vai fazer, não tem não tem. E eu te mandei umas referências assim, tipo, olha só esse cara aqui, meu. Pô, tu vai olhar o feed do cara, chega a ser cremoso, assim, ó. Tudo com aquela lente desfocadinha, lindinho. Os vídeos do cara é impecável, entendeu? Cara, não tem inteligência artificial pra fazer aquilo ali, porque não tem automação no N8N que vai fazer. Não vai, velho. Não vai, aquilo ali. Tu sentar a bundinha. E aí é o seguinte: cada camada a mais que tu bota de criatividade no teu conteúdo é mais uma camada de pecinhas que tu vai ter que tu na tua agência hoje, tu tem uma galera pra fazer. Então, tu imagina que cada uma dessas pessoas, esse grupo de pessoas, imagina que tu deveria ter na tua marca também. Porque tu é uma marca, cara. Inclusive, tu produz mais conteúdo que a maioria das marcas por aí, entendeu? Então, tecnicamente, tu teria que ter uma equipe tão boa quanto pra conseguir tocar. E não, tu tá fazendo uma coisa meio bizarra. Tu tá fazendo um negócio de educação / entretenimento, produção de conteúdo, com nada de verba, praticamente, e tu quer uma entrega de nível Netflix, velho. Esse é meu dilema, entendeu? Meu dilema é esse. Tipo, eu quero nível Netflix... Só que só eu, velho. Não tem como ser Netflix só eu, né? Então, é dolorido, velho. Legal, cara. Tô fazendo uma análise contigo, foda-se. Mas, cara, eu tô nesse podcast, velho. Tô nem aí. Eu tô até anotando aqui, cara, porque pra mim tá sendo legal pra caramba, porque cara, eu não sei se eu tenho um objetivo muito claro, porque se eu pudesse, eu abraçaria o mundo e conseguiria fazer. Eu tenho muito mais vontade do que tempo de fazer coisas, assim. Mas eu ocupo muito meu tempo testando e fazendo o que eu posso, assim. Todos os meus amigos falam, cara, teu dia tem 30 horas, não é possível, sabe? Porque você ter dedicação para tudo isso que você faz, não só conteúdo, né? Enfim, acordo para correr, vou, enfim. E aí... Tem um negócio que há pouco tempo eu conheci um cara chamado Jason, que ele também é criador de conteúdo, só que ele é canadense, e, cara, eu comecei a seguir ele, achei a história dele legal, até por um conteúdo. Ele era diretor de arte da Amazon, e ele fez um conteúdo pedindo demissão, falando que, cara, agora eu vou viver disso, vou viver de criar conteúdo. E, cara, ele botou um drama ali, ele também tem ele tem uma lentezinha legal, ele tem um cuidado... E, enfim, eu comecei a acompanhar ele e eu mandei uma mensagem pra ele, igual você fez comigo, assim, cara, vamos trocar ideia aí, a gente tá no mesmo universo, também trabalho em agência, também tô fazendo conteúdo. E, cara, eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu não vejo ninguém concorrente, cara. Tipo, quando eu olho hoje, eu tenho vontade até de repostar, assim, sabe? A galera fala, eu fiquei meio puto uma época, assim, vou te contar essa história de repostar. Eu fiquei meio puto uma época, porque eu descobri, se eu botar na ponta do papel, as pessoas que me ajudaram nessa carreira, eu conto nos dedos, velho. Quem ajudou mesmo. Quem, me repostou, fazer mais paradas. Até hoje, quem me reposta, é nos dedos, tá ligado? Aí no ano passado fiquei meio puto. Fiquei meio assim, não vou repostar mais ninguém. Vai se fuder. Eu fiquei dando ibope e tal. Mas daí meu lado mais maduro pensou o seguinte...
Cara, como é que eles não te ajudaram, meu? Se 130 pessoas sentaram na tua frente e gravaram contigo um podcast, eles te ajudaram, velho. Eles te deram um pouco da história deles, entendeu? E outra coisa, quem tá criando expectativa é tu, velho. Não são as pessoas. Então, assim, sinto muito dizer, mano, mas é solitário mesmo, tá ligado? É solitário. E se tu tá fazendo aquilo porque tu tá esperando que outra pessoa te... Claro que eu fico meio puto. Com algumas pessoas eu fico ainda um pouquinho assim, mas na grande maioria eu não fico. Então eu reposto todo mundo, o cara tá vendendo curso, eu faço merchan pros caras, quando é um curso que eu gosto, coisa que eu me identifico. E sempre me trouxe mais coisa, tá ligado? Então, meu, eu vou continuar fazendo, sabe? Eu acho que... E aí tem uma outra coisa, Rafa, também, que é louco, que é quando tu começa a te entender quais partes que tu é bom. O que tu é bom, né? Aí um dia eu fiz um trabalho bem legal no final de ano, um marketing, chamei uma pessoa que é boa nisso, me ajudou a fazer uma estratégia de design estratégico da minha marca e dos meus produtos e tal. E tem uma coisa que ficou claríssima pra mim assim, cara, muito clara, que é, se tem uma coisa que eu sou bom pra caralho no meu mercado, no meu negócio, e eu sou muito diferente dos outros, é justamente eu conseguir falar com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Eu tenho um podcast que é super escutado por uma galera de tudo quanto é tipo de gente. Eu tenho um capital social muito foda, tá ligado? E aí, eu preciso focar bastante nisso. Eu preciso que o podcast vá pra adiante, que meus programas que tenham outras pessoas envolvidas vá adiante. Então, quando tu começa a entender quais as coisas que tu é bom, velho, fica mais fácil, entendeu? Inclusive, assim, por exemplo, eu queria ter um blog. Eu queria ter um blog. Porra, eu até escrevo, gosto de escrever e tudo mais. Mas não é, minha pilha é falar, velho. Minha pilha é sentar e falar, e gravar e falar, entendeu? O que eu vou sofrer querendo escrever, construir uma... Sabe? Então tu começa a entender quem tu é, velho, sabe? E isso tem muito a ver com o processo de produzir conteúdo. Com o longo período de tempo, tu começa a perceber, sabe? Tipo, sou melhor nisso, pior naquilo. E aí tu vai tateando, sabe? Vai indo. Sim. Cara, eu pra mim é quase... Parece que eu tô aprendendo uma profissão nova, assim. Eu tenho um pouco desse sabor, sabe? De primeira vez na faculdade, quando eu tô olhando ali um jeito de... não só formato, né? Mas estudando alguém, ou estudando o jeito que eu poderia trazer de um conteúdo diferente. Mas eu acho que a essência dele, né? Do que eu tento fazer hoje, é uma essência 100% minha, assim. Eu acho que eu tento ser o mais é uma conversa de bar, assim, quase, mas eu tento até escrever de um jeito que pareça muito mais fácil. Mas essa coisa de aumentar a rede, que até com o Jason, que é esse influenciador, e agora eu acompanhando esse processo dele lá, ele tem um filho, e ele comentou, né? Eu fiz uma entrevista com ele lá em Nova York. Eu vi. Cara, foi, assim, um negócio muito legal de troca de experiência, dele contar um pouco da vida dele também, no mundo de agência, né? Dele ter um filho, dele tomar essa decisão, ele tá nesse lugar solitário também. Então, assim, eu falei, cara, por isso que eu acho que tem uma conexão muito grande, assim, desde a primeira vez que você entrou em contato, eu fiquei feliz pra caramba, assim, né, de você ter conseguido me achar de um jeito fácil, assim, mas a gente tem amigo em comum. E, cara, eu vejo a possibilidade de aumentar acho que aumentar a quantidade de projetos até, sabe? Quando eu falo aumentar a quantidade de projetos, não é nem voltado só pro financeiro, assim, sabe? É um projeto legal mesmo. Tu imagina a gente né, juntos, criando uma rede ali cara, cada um consegue trazer um pouquinho, olhar um pouquinho. Cara, isso se a gente volta no tempo, né? Se a gente... eu li num livro há pouco tempo que foi uma frase que me pegou muito, assim. Cara, uma criança hoje na Etiópia com 6 anos de idade e com o celular na mão tem mais informação do que o presidente Kennedy nos anos 60. Isso é muito louco, né, cara? Quando a gente pensa em televisão há um tempo atrás, era uma coisa que a gente não conseguia imaginar, assim. Pô, eu vou trabalhar com televisão. Cara, hoje a gente faz. E tem muito mais alcance, né? Do que muito programa de televisão que não deu certo ou que deu certo, né, em termos de visibilidade, em termos de número. Então,
o poder hoje que tem, né, do conteúdo de qualidade, o conteúdo no lugar certo, do jeito certo, cara, é um negócio muito fascinante, assim. E, cara, obrigado pelo convite, assim, eu felizaço de estar aqui. Eu acho que a gente tem mais assunto aí pela frente, que a gente precisa né, colocar na nossa pauta aqui, porque, cara, eu fiquei muito feliz do teu primeiro contato e não quero você mais longe, não. Quero estar bem perto ali, pra gente fazer coisa junto. E sempre que você convidar aí, eu tô disponível. Vamos pra cima. Gente, muito obrigado por você ter assistido aqui. Eu tenho certeza que eu vou ter que cortar um pouco desse podcast, porque eu falei pra caralho. Eu fiz uma... Sabe que eu fiz uma promessa pra mim mesmo? A primeira delas, eu nunca me assisti. Eu nunca me assisto em nada, né? Então, eu sou que nem não é o Francisco Coco, é aquele cara, é o Bino e como é que é o Pedro e Bino, né? Aí como é que não é o Bino. Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes também, uma vez, uma entrevista dele, ele disse, cara, eu não me assisto, velho. Eu nunca vi uma novela minha, nunca vi nada, não gravo, não vejo. Isso é libertador, porque daí tu não tem aquele problema de coisa. Mas o lance no podcast, principalmente, cara, eu tenho uma tendência a falar pra caralho. Porque eu me empolgo, entendeu? Eu quero falar, eu quero. E aí eu recebi uns hatezinhos assim, pô, mas deixa o cara falar, puta, aquilo me incomoda um pouco. Apesar de eu não mudar por isso, mas assim, me incomoda, tá ligado? Daí eu pensei, não, cara, eu acho que eu realmente preciso escutar mais, assim. Mas tudo bem, não dá, é um processo, é uma prática, tá ligado? Não é na primeira, assim. E aí vamos editando e vamos indo. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Convido vocês a participar tanto do curso do Rafa lá, vai lá, entra lá no link, segue ele, começa a seguir ele, que daí você vai descobrir ali quando ele abre turma, não abre e tal. O bicho é brabo, ganhou um Grand Prix e tal, tu acha que é fácil. Tem outra coisa também que a galera fala, a gente nem entrou em prêmio, que a gente podia falar de prêmio também. Tem várias coisas aqui, mas vai ter a parte 2 desse podcast, que é o primeiro podcast que eu vou ter parte 2, e a gente vai trazer mais conteúdo também. Vamos se organizar. Tamo junto. Rafa, obrigado de coração. Beijo na tua família aí, fica com Deus, tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu!